aumentam as influências e perturbações espirituais nesse momento pandêmico, onde a família mundial intensifica medo, tristeza e impotência. Há ataques obsessivos de legiões organizadas? Indiscutivelmente. Diz no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 22, e no final dos tempos, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Então, era previsto já no Apocalipse que no final dos tempos, que o período que nós estamos atravessando, tem um eco aí, que no final dos tempos... Fátima, fecha seu microfone. Tá. Que no final dos tempos haveria uma encarnação maciça de uma série de entidades perturbadas. Isso está acontecendo, só não vê quem não quer. É porque vocês são muito novos, mas se vocês fossem na minha idade, vocês saberiam que o mundo não era assim. Nesses últimos tempos, uma legião de entidades perturbadoras desceram sobre o planeta e abriram todas as portas de comportamento que se poderia imaginar. Haviam só portas estreitas e largas no planeta, mas eram poucas. Eles abriram todas que existiam. E ao abrirem todas as portas, inclusive portas enormes, as pessoas estão passando por portas de muitos equívocos, em virtude da presença dessas entidades que são os falsos cristos, que estão reencarnados na Terra e que acenam com ideologias profundamente perturbadoras, e a nossa juventude e os nossos adultos mais frágeis ouvem esse cantar da sereia e enveredam por essas portas que parecem tão largas e não enxergam mais as portas estreitas que exigem tanto sacrifício. Então, nós estamos vendo uma legião de entidades perturbadas no planeta encarnadas, não precisa nem olhar muito, basta levantar um pouco os olhos que você vai ver o desamor na nossa sociedade, o ódio, a violência, a desigualdade, o processo de intolerância, a crueldade, as ideologias de perturbação, acenando para que todos os desequilíbrios passem a ser normais. Então, todos esses são motivados pelo quê? Entidades que encarnaram em massa no planeta e outras que ainda estão lá, estimulando para que a gente faça isso. Por que Papai do Céu, que nos ama tanto, deixou essas entidades encarnarem? 2 motivos. Eles são nossos irmãos, precisam de uma chance para se modificar. Pode ser que encarnando eles encontrem aqui na Terra uma chance de mudança. Quem sabe não se transformem. Se um deles se transformar, já valeu a pena a encarnação, porque o tempo deles encarnarem na Terra está esgotando. E a segunda razão é para saber se somos joio ou se nós somos trigo. Se suas ideologias perturbadoras fazem eco nos nossos corações e nós nos sentimos atraídos pelas suas ideias e nos juntamos à loucura do mundo para viver a perturbação que eles trazem, é porque nós, na verdade, não somos tão bons quanto pensávamos que fôssemos. E se nós, ao contrário, ao vermos essas ideologias perturbadas sobre o planeta, sentimos ódio dessas pessoas e queremos matar essas pessoas, é um sinal de que nós também somos almas imaturas. Nem é se perfilar com a loucura, nem é odiar os que propõem aquilo que a gente reconhece que não seja o bem. É aprender a conviver com as criaturas que são diferentes de nós, num exercício de tolerância e de amor. É exercer a nossa capacidade de darmos o nosso testemunho legítimo do cristianismo nesses dias aparentemente sombrios que nós atravessamos. A pandemia veio despertar em nós um esforço a mais na tentativa de entendermos como que a perturbação espiritual acontece. Está passando da hora de nós acordarmos nesse sentido e percebermos a manifestação das entidades perturbadas no nosso mundo, mas identificarmos também as legiões angélicas que nos socorrem. Será que ninguém percebe o quanto Deus está mais perto de nós? O quanto as nossas orações estão mais sentidas? O quanto que os espíritos benfeitores estão mais aproximados dos nossos corações? Não são só as entidades das sombras que estão mais perto. Os espíritos superiores, em grandes levas, também estão promovendo fortes mudanças no planeta. Nós só precisamos definir o que somos, se somos joio ou se somos trigo.
A hora é exatamente essa, não terá outra. Nós precisamos dar agora a nossa condição de fazermos o testemunho legítimo de tudo que foi colocado dentro dos nossos corações e contribuirmos para a construção de um mundo melhor. Como ela falou da mídia que está fazendo uma série de perturbações e tal, eu vou dar 7 conselhos para esses momentos que a gente está vivendo. Conselho número 1, assista um noticiário só por dia. Ligue sua televisão, assista um noticiário e depois desligue. Não assista o dia inteiro aquelas notícias que se repetem e que deixam a gente assustado e perturbado. Uma vez por dia é suficiente para se atualizar. Não precisa ficar alienado. Uma vez. 2, fuja dos programas vespertinos que falam de morte, 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 assassinato, e morte, assassinato e morte, que enchem as nossas casas de perturbação. A gente não precisa, porque essa informação não nos ajuda. Nós não tiramos nada de positivos dela. Do jornal eu tiro, porque eu sei o que está acontecendo, o que aconteceu. Mas desses noticiários sangrentos da tarde, nós não tiramos nada para nós. Não é necessário. Número 3, diminua os comentários em casa de tudo que acontece na rua lá fora. Não encha a sua casa das notícias de perturbação do que está acontecendo no planeta. Nós estamos com uma série de problemas na Terra e a gente não deve ficar carregando as nossas casas com essas energias infelizes que acontecem do lado de fora dos nossos lares e que acaba trazendo para nós uma energia muito pesada, muito densa e que atrapalha a harmonia doméstica. Item número 4. Depois que você fez esse trabalho de retirada dessas energias ruins, pesadas que você tem dentro do seu lar, faça um esforço para a implantação do evangelho no lar. Crie um evangelho no lar, faça um esforço para que você tenha uma hora por semana, para que você ouça, para que você sintonize com o bem. Se você já tem um evangelho do lar já estabelecido dentro da sua casa, então aumente a frequência. Faça uma precezinha diária, pequenina, para garantir a energia dentro do seu lar o tempo todo. Item número 5. Depois que você já tirou essas energias da televisão, que você implantou o evangelho no lar, na sua casa, que você fez essa asepsia do seu ambiente, procure fazer o esforço para que dentro de casa, na sua convivência doméstica, você exercite o quanto que você puder do bem. Não deixe com que as energias do mal, as brigas, as desavenças, elas aconteçam dentro de casa. Perceba a importância de você manter a lucidez sobre todas essas coisas. A gente tem família para cuidarmos uns dos outros, não para a gente viver apenas aglomerado dentro do mesmo espaço, mas a gente vai exercitar o nosso amor em convivência, até por conta dessa nossa hiperconvivência promovida pela pandemia, a gente fazer um esforço de resgatar as relações, sermos mais corteses em casa, sermos mais colaborativos, isso é muito importante. Sugestão número 6, depois da gente fazer todo esse trabalho, a gente procure trabalhar as nossas mentes para que a gente não reforce esse cinturão de perturbação que está no mundo. Às vezes a gente não se dá conta, mas muitas das coisas negativas que acontecem são em função do nosso ódio, da nossa raiva, que vão facilitando com que as entidades perturbadoras naveguem dentro da nossa sociedade. A gente navega. Por onde que eles navegam? Pelo nosso pensamento negativo. Se eu não tiver pensamento negativo, eles não têm como se deslocar na sociedade, não há energia para que eles transitem. E aí eles transitam por isso, pegam uma criatura mais frágil na sociedade, invade uma escola com um facão e ataca crianças, entendeu? Então é a nossa energia que vai criando esse cinturão. E depois que a gente fez esse esforço todo de não assistir tanta televisão, que a gente já não está tão ligado na TV, sair dos grupos de WhatsApp é uma coisa importantíssima, saia dos grupos de WhatsApp que promovem ódio, violência, não participe desses grupos, eles não somam. E você também não poste nada contra ninguém, não ataque pessoas. Não faça, além de você sair dos grupos que fazem esse tipo de coisa que é só negativa, não publique nada negativo sobre ninguém, não se envenene com essas coisas.
Depois que você fez tudo isso, você não tem mais televisão, não tem mais tanto WhatsApp, não tem mais tanto grupo para poder participar, vai sobrar um tempo no seu dia, abre uma obra espírita para ler, pega um romance, não precisa pegar, né, uma obra de estudo, pega um romance bom, pega uma obra de Emmanuel para você dar uma lida no romance histórico de Emmanuel, pega os romances da Ivone Pereira, pegue romances bons que a literatura espírita tem, porque a única forma de afugentar o mal só tem uma, não tem duas, é atraindo o bem. Se os nossos lares estão cheios de dor, só tem uma maneira de enchê-los do bem, é expulsando o mal de dentro deles. E a gente expulsa não com violência, mas pensando no bem, que vai ocupando os espaços e vai melhorando a nossa condição de convivência. Então, só esses recadinhos para a gente poder harmonizar melhor a nossa casa e facilitar um processo de menos perturbação para todos nós.